Quando empurrei a porta da cozinha do meu filho naquela tarde de domingo, jamais imaginei que encontraria algo que me faria discar 190 imediatamente. Meu nome é Francisco Oliveira. Tenho 59 anos. E passei as últimas 3 décadas da minha vida construindo uma reputação sólida como engenheiro civil em São Paulo. Sou conhecido no bairro da Vila Mariana como um homem discreto, trabalhador, daqueles que acorda cedo todo dia e nunca deixou de pagar uma conta. Dirijo o mesmo Corolla prata há 12 anos. Moro num apartamento de 3 quartos que comprei com muito suor. E sempre vesti camisas polo das lojas populares do Brás. Para o mundo, incluindo meu único filho Gabriel, sou apenas mais um profissional de classe média que se aposentou há 2 anos e vive de uma pensão modesta. Mas essa não é toda a verdade. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O que ninguém sabe, nem mesmo Gabriel, é que durante todos esses anos trabalhando em obras, fiz algo que poucos engenheiros fazem. Guardei dinheiro de verdade, não em poupança ou conta corrente comum. Investia tudo que sobrava em imóveis desvalorizados, terrenos em regiões que eu sabia que iriam se desenvolver, pequenos galpões comerciais. Quando a crise imobiliária bateu em 2015, enquanto todo mundo vendia desesperado, eu comprava. Comprava barato, reformava usando minha própria mão de obra e alugava. Hoje, aos 59 anos, tenho um patrimônio que ultrapassa os 8 milhões de reais. Tenho 17 imóveis espalhados por São Paulo, todos alugados, gerando renda passiva que me permite viver confortavelmente sem trabalhar. Mantive esse segredo por uma razão muito específica. Minha esposa Clara faleceu há 7 anos de câncer. Foi um período devastador. Gabriel tinha apenas 22 anos na época. Estava no 4º ano de administração na Fundação Getúlio Vargas. Eu poderia ter contado a verdade, poderia ter mostrado que tínhamos recursos para os melhores tratamentos particulares, mas Clara me fez prometer que não revelaria nossa situação financeira ao Gabriel. Ela dizia que queria que nosso filho aprendesse o valor do trabalho, que construísse seu próprio caminho. Disse que dinheiro fácil destruía o caráter das pessoas. Prometi a ela, segurando sua mão no leito do hospital, que manteria o segredo até que Gabriel provasse ser um homem de verdade. Depois que Clara partiu, concentrei toda a minha energia em 2 objetivos: expandir meus investimentos e observar Gabriel crescer como homem. Durante os primeiros anos após a morte dela, meu filho parecia estar no caminho certo. Formou-se com boas notas, conseguiu um estágio numa empresa de logística, foi efetivado como analista. Morava num apartamento alugado em Pinheiros, dividia as despesas com 2 colegas de faculdade. Visitava-me todo domingo para almoçar, sempre trazia uma sobremesa da padaria, conversávamos sobre futebol e trabalho. Parecia um rapaz centrado, responsável. Eu tinha orgulho dele. As coisas começaram a mudar há 3 anos, quando Gabriel conheceu Marcela. Ela apareceu num desses almoços de domingo. Uma mulher de 26 anos, loira, maquiagem sempre impecável, roupas de marca, unhas feitas, cabelo alisado. Trabalhava como influenciadora digital, segundo ela. Postava fotos em restaurantes caros, viagens, produtos de beleza. Gabriel estava completamente enfeitiçado. Nos primeiros meses, achei que fosse apenas uma paixão passageira. Meu filho sempre foi um rapaz simples, não era do tipo que se impressionava com aparências. Mas Marcela tinha algo que o deixava cego. 6 meses depois do primeiro encontro, Gabriel me comunicou que estava se mudando. Iria morar com Marcela num apartamento em Moema. Fiquei surpreso porque sabia que o salário dele como analista não era suficiente para bancar um aluguel naquela região. Questionei discretamente como um pai faz. Ele garantiu que tinham feito as contas, que Marcela ganhava bem com as redes sociais, que conseguiriam dividir as despesas. Engoli minhas preocupações e desejei boa sorte. Durante o primeiro ano dessa mudança, continuei recebendo visitas regulares. Gabriel chegava todo domingo pontualmente ao meio-dia, mas vinha sozinho. Marcela sempre tinha algum compromisso.
Uma sessão de fotos, um evento de lançamento de produto, um brunch com amigas. Ele trazia notícias do trabalho, falava animado sobre uma possível promoção, comentava sobre os planos que tinham. Eu ouvia, fazia perguntas, observava. Algo no olhar dele tinha mudado. Havia uma ansiedade que não existia antes. Foi durante esse período que comecei a notar pequenos sinais de que algo não estava certo. Gabriel começou a chegar com roupas diferentes. Camisas de marcas caras, tênis importados, relógio que eu sabia custar mais que o salário mensal dele. Quando perguntava sobre as novidades, ele dizia que Marcela tinha conseguido parcerias com marcas, que mandavam produtos de presente. Fazia sentido, considerando o trabalho dela. Mas meu instinto de pai, aquela voz que todo homem que criou um filho aprende a ouvir, dizia que havia mais por trás. Os almoços começaram a ficar tensos. Gabriel checava o celular constantemente, respondia mensagens no meio das conversas. Parecia sempre apressado para ir embora. Quando eu perguntava como estavam as finanças, ele desviava o assunto. Dizia que estava tudo sob controle, que estava aprendendo muito, que em breve as coisas melhorariam. A palavra "em breve" começou a aparecer em todas as conversas. Em breve conseguiria a promoção. Em breve Marcela fecharia um contrato maior. Em breve teriam estabilidade. Há 1 ano e meio, Gabriel parou de vir aos domingos. Ligava de vez em quando, conversas rápidas, sempre com um barulho de trânsito ao fundo. Dizia que estava muito ocupado no trabalho, que Marcela tinha muitos eventos aos finais de semana, que logo organizariam um almoço. Tentei não ser o pai chato que fica cobrando, mas a preocupação crescia. Passei a acompanhar as redes sociais de Marcela. Era um desfile de luxo, restaurantes em Jardins, bares em Itaim, viagens para praias do Nordeste, hotéis 5 estrelas. Nas fotos, Gabriel aparecia sempre ao lado dela, sorridente, vestido com roupas que eu sabia que ele não podia pagar. Fiz algumas contas mentais. Mesmo se Marcela ganhasse bem com as parcerias, o estilo de vida que exibiam era incompatível com o salário de analista do Gabriel. Algo não fechava. Pensei em confrontá-lo diretamente, mas lembrei da promessa que fiz a Clara. Ela sempre dizia que homem aprende com as próprias quedas. Decidi observar e esperar. Se meu filho estivesse se metendo em problemas financeiros, eventualmente a conta chegaria. Quando chegasse, eu estaria lá para ajudá-lo a levantar, desde que ele demonstrasse humildade e vontade de mudar. Há 6 meses recebi uma ligação inesperada. Era Gabriel, mas sua voz estava diferente. Estava tremida, apressada. Disse que precisava falar comigo urgentemente, que era sobre algo sério. Meu coração disparou. Pensei em doença, acidente, algo grave. Marquei de nos encontrarmos num café próximo ao meu apartamento na manhã seguinte. Passei a noite inteira acordado, imaginando o que poderia ser. Quando cheguei ao café, encontrei um Gabriel que mal reconheci. Ele tinha emagrecido bastante. Havia olheiras profundas sob seus olhos. A barba estava por fazer, as roupas amarrotadas. Sentamos numa mesa no canto, pedi 2 cafés com pão na chapa. Gabriel mexia nervosamente no celular, evitando meu olhar. Finalmente, depois de um silêncio constrangedor, ele falou. Disse que estava com problemas financeiros. Disse que tinha feito algumas dívidas, que a situação tinha saído do controle. Não entrou em detalhes sobre como isso aconteceu, mas disse que precisava de R$ 25 mil emprestados. R$ 25 mil. Para um engenheiro aposentado que teoricamente vivia de pensão modesta, era uma fortuna. Perguntei calmamente como ele tinha chegado naquela situação. Gabriel começou a gaguejar. Disse que tinha sido um acúmulo de coisas, que o cartão de crédito tinha desandado, que teve gastos inesperados. Não mencionou Marcela uma única vez, mas eu sabia que ela estava no centro daquilo. Perguntei se ele tinha conversado com ela sobre a dívida, se ela podia ajudar. Ele desviou o olhar e murmurou que os problemas dele não eram responsabilidade dela. Aquela resposta me disse tudo o que eu precisava saber. Poderia ter resolvido o problema do Gabriel com um simples Pix naquele momento. R$ 25 mil era menos que 1 mês de aluguel dos meus imóveis. Mas lembrei da promessa à Clara.
Lembrei de suas palavras sobre homens que recebem tudo de mão beijada. Disse ao Gabriel que não tinha aquele dinheiro disponível, que minha pensão mal cobria minhas despesas, que tinha gastado todas as economias nos tratamentos da mãe dele. Vi a decepção no rosto dele. Vi também raiva, como se eu tivesse obrigação de resolver seus problemas. Ofereci algo diferente. Disse que podia ajudá-lo a fazer um orçamento, a negociar as dívidas, a encontrar um caminho realista para sair daquela situação. Gabriel recusou minha ajuda com educação, mas percebi a frustração mal disfarçada. Disse que daria um jeito, que resolveria sozinho. Levantou-se da mesa antes mesmo de terminar o café. Alegou que tinha compromisso. Ofereci-me para pagar a conta, mas ele recusou. Deixou uma nota de R$ 50 na mesa e saiu sem olhar para trás. Fiquei ali sentado, vendo meu filho ir embora, sentindo um aperto no peito. Não era o aperto de quem tinha negado ajuda. Era o aperto de quem percebe que perdeu algo precioso, sem nem notar quando aconteceu. Nos meses seguintes, o contato com Gabriel praticamente desapareceu. As ligações rarearam até sumirem completamente. Mandei algumas mensagens pelo WhatsApp, perguntando como ele estava, se tinha resolvido os problemas. Recebia respostas curtas e secas. Tô bem. Depois a gente conversa. Continuei acompanhando as redes sociais de Marcela. O desfile de luxo continuava, aparentemente sem qualquer crise financeira afetando suas vidas. Gabriel aparecia menos nas fotos, mas quando aparecia, mantinha o mesmo sorriso forçado de sempre. Tentei me convencer de que estava fazendo a coisa certa, que meu filho precisava aprender a resolver seus próprios problemas. Mas à noite, sozinho no apartamento, olhando para as fotos antigas de quando Gabriel era criança, sentia uma culpa que corroía. Clara sempre foi mais rígida que eu em questões de educação. Eu era o pai que cedia, que comprava sorvete escondido, que deixava ficar acordado até mais tarde. Ela era quem mantinha a disciplina. Depois que ela se foi, precisei aprender a ser os dois. E talvez, nessa tentativa de honrar sua memória, estivesse sendo rígido demais. Há 3 meses, aconteceu algo que me deixou realmente alarmado. Estava navegando no Facebook quando vi uma publicação de uma conhecida de Clara, uma mulher chamada Sônia, que trabalhava na mesma escola que minha esposa. A publicação era um desabafo sobre golpistas que se aproveitam de pessoas mais velhas. Ela contava que uma sobrinha tinha se envolvido com um rapaz que estava aplicando golpes em idosos, fingindo ter produtos para vender com descontos especiais, recebendo pagamento antecipado e desaparecendo. O nome do rapaz não foi mencionado diretamente, mas havia uma foto anexada, tirada de longe, mostrando o tal golpista saindo de um carro. Meu sangue gelou quando reconheci o carro. Era o Civic preto que Gabriel tinha comprado há alguns meses. A princípio, tentei racionalizar. Devia ser coincidência. Havia milhares de Civics pretos em São Paulo. A foto estava borrada. Podia ser qualquer pessoa. Mas aquela sensação ruim, aquele instinto de pai, não me deixava em paz. Mandei mensagem para Sônia, perguntando mais detalhes sobre o caso da sobrinha. Ela respondeu que a moça tinha conhecido o rapaz através de uma amiga, que ele vendia supostamente eletrônicos importados, com preços muito abaixo do mercado. A sobrinha tinha encomendado 3 notebooks para presentear os filhos no Natal, pagou R$ 12.000 antecipados e o rapaz sumiu. Perguntei se ela tinha mais informações sobre o golpista, se conhecia o nome dele. Sônia disse que a sobrinha estava com vergonha de ter caído no golpe e não quis fazer boletim de ocorrência, então não tinha muitos detalhes. Mencionou apenas que o rapaz era novo, bem vestido, tinha namorada que era influenciadora digital. Meu estômago embrulhou. Não podia ser coincidência. Ainda assim, não tinha provas. Podia ser apenas paranoia minha, vendo conexões onde não existiam. Decidi investigar discretamente. Comecei a perguntar a outras conhecidas de Clara se tinham ouvido falar de golpes similares. Descobri que havia pelo menos mais 4 casos parecidos no bairro nos últimos 6 meses. Sempre o mesmo padrão. Rapaz jovem, bem vestido,
oferecendo produtos importados muito baratos, recebendo pagamento antecipado e sumindo. As vítimas eram sempre pessoas mais velhas, aposentados, viúvas. Ninguém tinha ido à polícia por vergonha ou por achar que o prejuízo não valia o trabalho da denúncia. Confrontei Gabriel por telefone. Liguei num sábado à tarde. Disse que tinha ouvido falar de golpes no bairro. Perguntei se ele sabia de algo. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Então Gabriel riu, uma risada nervosa, e disse que não fazia ideia do que eu estava falando. Disse que havia muitos golpistas por aí, que era preciso ter cuidado. Perguntei diretamente se ele estava envolvido em algo ilegal. A resposta veio rápida, indignada. Sério, pai? Você acha que eu sou bandido? Que decepção. Desligou o telefone na minha cara. Fiquei dias remoendo aquela conversa. A reação dele tinha sido defensiva demais para ser inocente. Mas também não tinha provas concretas de nada. Apenas suspeitas, coincidências, aquele pressentimento ruim. Pensei em contratar um detetive particular, mas que tipo de pai faz isso? Que tipo de homem espiona o próprio filho? Decidi esperar. Se Gabriel estivesse realmente envolvido em algo errado, mais cedo ou mais tarde a verdade viria à tona. A vida tem uma forma de cobrar pelas escolhas ruins. Enquanto isso, continuei minha rotina. Todas as manhãs acordava às 6 horas, mesmo sem ter trabalho para ir. Fazia meu café, lia o jornal, verificava a conta dos aluguéis dos imóveis. Pela tarde, ia à academia, encontrava amigos para jogar dominó no bar do seu Manuel. Tentava manter a mente ocupada, não pensar no Gabriel, não deixar a preocupação me consumir. Mas era difícil. A ausência dele deixava um vazio que nenhuma outra atividade conseguia preencher. Há um mês, recebi uma ligação de madrugada. Eram 3 horas da manhã quando o telefone tocou. Acordei sobressaltado, coração disparado. Ligações nesse horário nunca trazem boas notícias. Era Gabriel. Sua voz estava pastosa, arrastada. Percebi imediatamente que estava bêbado. Ele falava coisas desconexas, algo sobre ter cometido erros, sobre como a vida era injusta, sobre dinheiro. Tentei entender o que estava acontecendo. Perguntei onde ele estava. Ele disse que estava em casa, que Marcela tinha saído, e ele estava sozinho pensando na vida. Ofereci-me para ir até lá, para conversarmos pessoalmente. Gabriel recusou. Disse que não queria me ver, que eu não entendia nada da vida dele, que nunca tinha me importado realmente com ele. Aquelas palavras doeram mais que qualquer soco poderia doer. Tentei argumentar, dizer que sempre me importei, que estava ali para ajudar. Ele riu amargamente e disse: ajudar como, pai? Você nem tinha 25 mil reais para me emprestar quando eu precisei. Que tipo de ajuda você pode oferecer? A ligação cortou. Tentei ligar de volta diversas vezes, mas ele não atendeu. Aquela madrugada não consegui mais dormir. Fiquei sentado na poltrona da sala, olhando pela janela a cidade ainda escura. Pensei em Clara. Pensei em como ela lidaria com aquela situação. Será que eu tinha interpretado mal suas últimas palavras? Será que, ao tentar proteger o caráter do Gabriel, acabei o empurrando para um caminho pior? As dúvidas me atormentavam. Às 6 da manhã, tomei uma decisão. Precisava falar com Gabriel pessoalmente, ver com meus próprios olhos como ele estava, entender o que realmente estava acontecendo na vida dele. Durante as semanas seguintes, tentei várias vezes marcar um encontro com Gabriel. Mandava mensagens, ligava, mas as respostas eram evasivas ou simplesmente não vinham. Até que na semana passada, numa quinta-feira, recebi uma mensagem dele completamente inesperada. Dizia que Marcela ia viajar no domingo para um evento em Florianópolis, que ele ficaria sozinho em casa, que poderíamos almoçar juntos como antigamente. Meu coração deu um pulo. Finalmente uma oportunidade de reconstruir a ponte entre nós. Respondi imediatamente que sim, que chegaria ao meio-dia em ponto. Gabriel mandou o endereço novo. Eles tinham se mudado há alguns meses para um condomínio em Santo Amaro. No sábado, fui ao mercadão comprar ingredientes frescos. Decidi fazer a moqueca de peixe que Gabriel adorava quando criança. Era o prato especial que Clara fazia nos aniversários dele. Comprei também uma torta de limão da confeitaria que ele gostava.
Gastei a tarde de sábado preparando tudo, temperando o peixe, deixando marinando, preparando o pirão. No domingo acordei cedo, ansioso. Vesti minha melhor camisa polo, uma azul marinho que uso em ocasiões especiais. Separei a marmita térmica com a moqueca, embalei a torta com cuidado. Às 11h30 da manhã, peguei meu Corolla e segui para Santo Amaro. O trânsito estava leve. Domingo de manhã a cidade respira diferente. Cheguei ao condomínio às 11h50. Era um prédio moderno, com portaria espelhada, jardim na frente. Pensei em como Gabriel tinha conseguido pagar um lugar daqueles com salário de analista, mas afastei os pensamentos negativos. Hoje seria um dia de reconstrução. O porteiro me anunciou e Gabriel autorizou minha subida. Apartamento 507, quinto andar. Subi pelo elevador segurando firme as sacolas com a comida. Meu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança. Quando as portas do elevador se abriram, Gabriel estava me esperando no corredor. Mas o homem que vi me fez dar um passo para trás. Ele tinha emagrecido ainda mais. Devia ter perdido uns 15 quilos desde a última vez que nos vimos. O rosto estava pálido, olheiras profundas, cabelo desgrenhado. Usava uma camiseta velha e bermuda, os pés descalços. Abracei meu filho, sentindo seus ossos salientes através da roupa. Ele retribuiu o abraço brevemente, sem força. Entramos no apartamento. Era um espaço amplo, decorado com móveis modernos, mas havia algo errado. As cortinas estavam fechadas, mesmo sendo meio-dia. O ar estava abafado, tinha cheiro de cigarro e algo mais. Algo azedo que não consegui identificar. A sala estava bagunçada, com copos sujos espalhados pela mesa de centro, roupas jogadas no sofá, caixas empilhadas num canto. Gabriel notou meu olhar inspecionando o ambiente. Desculpou-se pela bagunça. Disse que Marcela tinha viajado correndo e não deu tempo de organizar. Ofereceu-me água, que aceitei. Enquanto ele ia até a cozinha, aproveitei para olhar melhor ao redor. Nas paredes havia fotos de Gabriel e Marcela em viagens, sempre em lugares bonitos, praias, restaurantes sofisticados. Mas algo nas fotos me incomodava. Gabriel sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Eram sorrisos de quem está cumprindo uma obrigação, não de quem está feliz. Ele voltou com 2 copos de água. Sentamos no sofá, meio sem jeito, como 2 estranhos tentando fazer conversa. Comentei sobre o apartamento. Disse que era bonito. Gabriel deu de ombros, murmurou um agradecimento sem entusiasmo. Perguntei sobre o trabalho, se tinha conseguido a promoção que esperava. Ele desviou o olhar, disse que o mercado estava difícil, que a empresa tinha congelado as promoções. Perguntei sobre Marcela, como estava o trabalho dela. Ele simplesmente disse, bem, e mudou de assunto. Ofereci-me para esquentar a moqueca. Gabriel aceitou e me levou até a cozinha. Foi quando empurrei a porta e meu mundo desabou. A cozinha estava em estado caótico. Pia cheia de louça suja, lixo transbordando, cheiro forte de comida estragada. Mas não foi isso que me chocou. Sobre a bancada, espalhados sem qualquer disfarce, havia dezenas de documentos. Reconheci imediatamente o que eram. Cópias de RG, CPF, comprovantes de endereço, tudo de pessoas diferentes. Ao lado, havia blocos de notas com anotações, números de telefone, valores. E no centro de tudo, um caderno aberto com uma lista de nomes e valores. Valores que iam de 5.000 a 20.000 reais. Ao lado de cada nome havia anotações. Pago, aguardando, bloqueou o contato. Meu sangue gelou. Aquilo não era simplesmente bagunça. Era um esquema organizado. Gabriel percebeu meu olhar fixo na bancada. Houve um momento de silêncio absoluto. Podia ouvir meu próprio coração batendo, o zumbido distante do trânsito lá fora, o gotejamento da torneira da pia. Então Gabriel falou, sua voz baixa e cansada. Não era para você ver isso, pai. Virei-me lentamente para encará-lo. Vi nos olhos dele não arrependimento, mas resignação. A resignação de quem foi pego e já esperava por esse momento. Minha voz saiu trêmula quando perguntei o que era tudo aquilo.
Gabriel encostou-se no batente da porta, cruzou os braços defensivamente. Começou a falar, as palavras saindo rápidas, tropeçando umas nas outras. Disse que tinha começado há 1 ano, que era só para juntar um dinheiro extra que tinha saído do controle. Explicou o esquema. Oferecia produtos importados baratos para conhecidos, amigos de amigos, pessoas mais velhas principalmente. Recebia o dinheiro adiantado e nunca entregava a mercadoria. Usava perfis falsos nas redes sociais, números de telefone descartáveis. Senti minhas pernas fraquejarem, procurei uma cadeira e sentei-me pesadamente. Gabriel continuou falando, agora com uma nota de desespero na voz. Disse que Marcela tinha padrões altos, que o salário dele não era suficiente, que ela ameaçava terminar se ele não conseguisse manter o estilo de vida. Disse que começou pedindo empréstimos, depois empréstimos em agiotas, depois não conseguia mais pagar. Foi quando um amigo sugeriu o esquema dos produtos falsos. Era fácil. As pessoas confiavam nele, transferiam o dinheiro sem questionar muito. Perguntei quanto ele tinha conseguido com aquilo. Gabriel olhou para o chão envergonhado. Murmurou que tinha sido cerca de R$150 mil ao longo de 1 ano. R$150 mil roubados de pessoas que confiaram nele. Levantei-me, sentindo a raiva crescer dentro de mim como uma onda. Não era apenas raiva pelo crime, mas pelo fato de que meu filho, a criança que criei para ser honesta, tinha se tornado isso. Perguntei onde estava o dinheiro. Ele disse que já tinha gastado tudo. Aluguel do apartamento caro, roupas, restaurantes, as viagens que Marcela fazia questão de fazer. A realidade foi se montando na minha frente como um quebra-cabeça macabro. Gabriel não estava mais trabalhando. Tinha sido demitido há 8 meses por desempenho ruim e falta de foco. Desde então, vivia exclusivamente do dinheiro dos golpes. Marcela sabia de tudo. Não apenas sabia, como incentivava. Era ela quem escolhia os alvos, pessoas mais velhas que seguiam seu perfil no Instagram, que deixavam comentários elogiosos. Gabriel entrava em contato se passando por fornecedor, que tinha conseguido através de um conhecido. Minha voz saiu mais alta do que pretendia quando perguntei se ele tinha noção da gravidade do que estava fazendo. Estelionato era crime grave. Podia pegar de 1 a 5 anos de prisão. Podia destruir sua vida completamente. Gabriel explodiu. Disse que eu não entendia a pressão que vivia, que eu não sabia o que era tentar manter uma mulher feliz, que eu sempre tive vida fácil, que nunca precisei me preocupar com dinheiro de verdade. Aquelas palavras foram como um tapa na cara. Vida fácil. E não fazia ideia. Não sabia que o aposentado pobre que estava na frente dele tinha mais dinheiro do que ele conseguiria juntar em 10 vidas. Não sabia que eu poderia ter resolvido todos os problemas dele com uma simples transferência bancária. Mas também percebi que Clara tinha razão. Se eu tivesse revelado minha situação financeira antes, Gabriel provavelmente estaria ainda pior. Teria se tornado completamente dependente. Gastado tudo sem aprender nada. Precisei de alguns segundos para recuperar a compostura. Respirei fundo. Contei até 10 mentalmente. Quando voltei a falar, minha voz estava mais calma, mais controlada. Disse a Gabriel que ele tinha 2 opções. A primeira, eu ia embora dali, ia direto para a delegacia fazer um boletim de ocorrência denunciando o esquema e deixaria a justiça seguir seu curso. A segunda, ele terminava aquilo imediatamente, confessava tudo para as vítimas, encontrava uma forma de devolver o dinheiro e reconstruía sua vida do zero. Mas a segunda opção vinha com condições. Gabriel olhou para mim com uma expressão de quem estava se afogando e acabava de avistar um bote salva-vidas. Perguntou quais eram as condições. Respondi que primeiro ele terminaria com Marcela imediatamente. Não era negociável. Ela era a raiz de todos os problemas, a influência tóxica que o tinha empurrado para aquele buraco. Segundo, ele se mudaria de volta para um apartamento simples, dentro das possibilidades reais dele. Terceiro, procuraria emprego, qualquer emprego honesto, mesmo que fosse recomeçar de baixo. Quarto e mais importante, ele devolveria cada centavo roubado, mesmo que levasse anos,
Mesmo que tivesse que trabalhar 3 empregos, ele pagaria sua dívida com cada vítima. Eu o ajudaria a fazer um plano de pagamento, a organizar as finanças, mas o trabalho seria dele. Quinto, terapia. Obrigatória. Toda semana, sem exceções. Ele tinha problemas profundos que precisavam ser tratados antes que o destruíssem completamente. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Podia ver os pensamentos passando por seu rosto como nuvens numa tarde de tempestade. Medo, raiva, humilhação, desespero. Finalmente, ele perguntou como iria devolver o dinheiro se não tinha nada. Foi quando tomei uma decisão que sabia que Clara questionaria se estivesse viva. Disse que faria um empréstimo a ele. Não daria o dinheiro, mas emprestaria com condições claras. Ele assinaria um contrato, pagaria com juros mínimos, e se descumprisse qualquer parte do acordo, eu executaria a dívida legalmente. A expressão de Gabriel mudou. Havia confusão em seus olhos. Como um aposentado com pensão modesta poderia emprestar R$150 mil? Foi quando decidi que tinha chegado a hora. A hora de revelar a verdade que guardei por tanto tempo. Pedi que ele se sentasse. O que tinha a dizer mudaria tudo entre nós. E ele precisava estar preparado. Comecei pelo começo. Contei sobre os investimentos que fiz durante todos aqueles anos trabalhando como engenheiro. Sobre como comprei imóveis desvalorizados e os transformei em fontes de renda. Sobre como, durante todos aqueles anos em que ele achava que seu pai era apenas mais um profissional de classe média, eu estava construindo um patrimônio significativo. Contei sobre a promessa que fiz à mãe dele, sobre o pedido dela para que mantivesse o segredo até que ele provasse ser um homem de verdade. Vi a incredulidade transformar-se em choque no rosto de Gabriel. Ele perguntou quanto exatamente eu tinha. Respirei fundo e disse a verdade. Um patrimônio líquido de cerca de R$8 milhões. 17 imóveis alugados gerando renda mensal que superava R$30 mil. Aplicações financeiras que rendiam além disso. Eu não era um aposentado pobre. Era um homem rico que escolhia viver de forma simples. Gabriel levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira atrás dele. A raiva em seu rosto era palpável. Começou a gritar. Disse que eu tinha deixado ele se afundar, se desesperar, cometer crimes, quando tinha dinheiro para resolver tudo. Disse que eu tinha assistido ele implorar por R$25 mil, visto ele chorar de desespero, e permanecido em silêncio. Disse que isso era crueldade, que eu não era pai, era um monstro. Deixei-o desabafar. Esperava essa reação. Quando ele finalmente parou, ofegante, os olhos vermelhos, respondi calmamente. Disse que se tivesse dado o dinheiro naquele dia no café, ele teria pago as dívidas, continuado com Marcela, continuado vivendo acima de suas posses. Em 6 meses, estaria na mesma situação, ou pior. O dinheiro não resolveria o problema porque o problema não era a falta de dinheiro. Era a falta de caráter. Era a falta de responsabilidade. Era confundir amor com obrigação de bancar luxos. Gabriel caiu de joelhos. Começou a chorar. Um choro profundo e desesperado de quem finalmente entende a extensão de seus erros. Disse que tinha destruído tudo, que tinha virado um criminoso, que tinha decepcionado a mãe dele. Disse que não merecia ajuda, que não merecia ser meu filho. Ajoelhei-me ao lado dele e coloquei a mão em seu ombro. Disse que todos cometemos erros, alguns piores que outros. O que define um homem não são seus erros, mas como ele lida com as consequências. Ajudei Gabriel a levantar-se. Limpei suas lágrimas com meu lenço. Voltamos para a sala. Durante as próximas 3 horas, sentamos naquele sofá e planejamos cada detalhe do que precisava acontecer. Primeiro passo. Gabriel terminaria com Marcela assim que ela voltasse da viagem. Não por telefone, não por mensagem. Pessoalmente, com clareza, sem deixar margem para manipulação. Segundo passo. Ele se mudaria imediatamente. Eu tinha um apartamento pequeno em Saúde, um quarto e sala que estava para alugar. Ele moraria lá por valor simbólico até conseguir se reerguer. Não era luxuoso, mas era digno e honesto. Terceiro passo. Listaríamos todas as vítimas, todos os valores. Gabriel entraria em contato com cada uma, confessaria, pediria perdão e proporia um plano de pagamento.
Algumas provavelmente o denunciariam mesmo assim, e ele teria que aceitar as consequências legais. Quarto passo: emprego. Ele começaria a procurar no dia seguinte. Não importava a área, não importava o salário inicial. Precisava voltar ao mercado de trabalho, reconstruir sua reputação profissional do zero. Quinto passo: a terapia. Eu já tinha o contato de uma excelente psicóloga que atendia perto do meu apartamento. A primeira sessão seria na terça-feira. Gabriel aceitou tudo. Pela primeira vez em anos vi humildade real em seus olhos. Não a humildade falsa de quem está apenas tentando conseguir algo, mas a humildade verdadeira de quem reconhece que errou profundamente e está disposto a fazer o que for necessário para se redimir. Perguntei se ele estava preparado para o que viria. Adverti que não seria fácil. Marcela não aceitaria bem o término. As vítimas ficariam furiosas. Algumas o processariam. Ele poderia até enfrentar tempo de prisão dependendo de como reagissem. Gabriel olhou para mim e disse algo que nunca esquecerei. Pai, pela primeira vez em 1 ano, sinto que estou respirando de verdade. Esse peso que carrego é maior que qualquer punição que a justiça possa me dar. Abracei meu filho. Sentimos naquele abraço toda a dor, toda a decepção, mas também toda a esperança de reconstrução. Não aquecemos a moqueca. A comida tinha sido esquecida em meio àquela tarde transformadora. Pedimos uma pizza simples e comemos ali mesmo, no chão da sala bagunçada, conversando sobre tudo e sobre nada. Gabriel contou detalhes de como tinha chegado àquele ponto. Falou sobre a pressão constante de Marcela, sobre como ela comparava ele com outros homens, com ex-namorados que tinham mais dinheiro, sobre como ela ameaçava terminar sempre que ele sugeria cortar gastos, sobre como ele tinha se viciado na validação dela, na sensação de ser desejado por uma mulher que todos admiravam, sobre como foi perdendo sua identidade aos poucos até não se reconhecer mais no espelho. Compartilhei com ele histórias da minha própria vida que nunca tinha contado, sobre como também passei por momentos de fragilidade depois que Clara morreu, sobre as noites em que considerou gastar tudo em bebida e esquecer a dor, sobre como a promessa à mãe dele foi o que me manteve firme, me deu propósito quando não via razão para continuar, sobre como construir o patrimônio foi também uma forma de terapia, de manter a mente ocupada, de criar algo que tivesse significado. Conversamos até o sol se pôr. Gabriel mostrou-me fotos antigas no celular, de quando era criança, das viagens que fizemos em família para o litoral. Recordamos histórias, rimos de situações engraçadas, choramos lembrando de Clara. Foi um processo de cura, de reconexão. Por volta das 8 da noite, preparei-me para ir embora. Antes de sair, abracei Gabriel novamente e disse: amanhã começa sua nova vida. Não será fácil, mas estarei ao seu lado em cada passo. Não como alguém que resolve seus problemas, mas como pai que te ensina a resolvê-los sozinho. Saí daquele apartamento com sentimentos misturados. Havia tristeza pela situação, raiva pelas escolhas que Gabriel tinha feito, mas também havia esperança. Esperança de que meu filho finalmente tinha tocado o fundo e estava pronto para começar a subir. Durante o caminho de volta para casa, minha mente fervilhava com planos. Precisava organizar tudo com cuidado, preparar o contrato de empréstimo, legalizar a situação do apartamento em saúde, fazer uma lista de contatos que poderiam ajudar Gabriel a encontrar emprego. Cheguei em casa por volta das 9 da noite. Sentei-me à mesa da sala com meu notebook e comecei a trabalhar. Criei uma planilha detalhada com todas as informações que Gabriel tinha me passado sobre as vítimas. Organizei por valor, por data do golpe, por nível de relacionamento que ele tinha com cada pessoa. Calculei um plano de pagamento realista, considerando um salário inicial modesto, as despesas básicas dele e uma porcentagem que poderia ser destinada ao ressarcimento mensal. Fiz algumas contas. Se Gabriel conseguisse um emprego que pagasse R$3.000, conseguindo viver com R$2.000 e destinando R$1.000 para pagamentos, levaria aproximadamente 12 anos para quitar tudo. Era muito tempo, mas era viável. Claro que se ele conseguisse promoções, aumentos, a situação melhoraria.
Também calculei o valor que eu emprestaria. 150 mil reais com juros de 3% ao ano. Muito abaixo de qualquer banco, mas suficiente para que ele entendesse que não era presente. Redigi um contrato de empréstimo formal. Incluí cláusulas sobre pagamento, sobre inadimplência, sobre as consequências caso ele descumprisse o acordo. Não fiz isso por não confiar nele, mas porque um homem precisa entender que dívidas são sérias, mesmo quando contraídas com o pai. Finalizei tudo por volta das 2 da manhã. Antes de dormir, sentei-me na poltrona da sala com uma foto antiga de Clara nos braços. Conversei com ela como fazia todas as noites. Clara, amor, nosso menino se perdeu, mas acho que hoje começamos a encontrá-lo de novo. Sei que você queria que ele aprendesse sozinho, mas também sei que você nunca deixaria nosso filho afundar completamente. Então vou fazer o que fazíamos juntos. Vou guiá-lo, mas não vou carregá-lo. Vou exigir dele, mas vou amá-lo. Espero que esteja orgulhosa dessa decisão. Dormi naquela noite mais tranquilo do que tinha dormido em meses. Na segunda-feira de manhã, meu telefone tocou cedo. 7h15. Era Gabriel. Sua voz estava firme, determinada. Disse que tinha passado a noite acordado pensando, que estava pronto para começar. Perguntou se eu podia encontrá-lo na parte da tarde para revisarmos tudo. Marcamos para as 3 horas no meu apartamento. Passei a manhã revisando os documentos, imprimindo tudo, organizando as pastas. Gabriel chegou pontualmente às 3. Trazia uma mochila grande, disse que tinha começado a separar suas coisas do apartamento de Santo Amaro. Sentamos à mesa da sala e passei as próximas 2 horas explicando cada detalhe do plano. Mostrei a planilha com as vítimas, o plano de pagamento, o contrato de empréstimo. Gabriel fazia perguntas, anotava tudo num caderno. Sua postura era completamente diferente. Tinha nos olhos uma seriedade que não via há anos. Perguntei sobre Marcela, se ela já tinha voltado da viagem. Gabriel disse que sim, que tinha chegado na noite anterior. Ele tinha dormido no sofá, alegando estar doente. Planejava ter a conversa de término na manhã seguinte. Adverti que ela provavelmente tentaria manipulá-lo, que usaria todas as técnicas que conhecia. Ele precisava estar preparado, manter-se firme. Gabriel garantiu que estava decidido, que nada do que ela dissesse mudaria sua resolução. Passamos então para a parte mais difícil, as ligações para as vítimas. Decidimos começar naquele mesmo dia. Pegamos a lista, começando pelas pessoas que tinham sido golpeadas com valores menores. A ideia era praticar a abordagem, entender as reações, preparar-se emocionalmente antes de ligar para aquelas que tinham perdido mais dinheiro. A primeira da lista era uma senhora chamada Dona Carmen, 68 anos. Tinha pagado 5 mil reais por um notebook que nunca chegou. Gabriel discou o número com as mãos tremendo. Coloquei a ligação no viva-voz para poder ouvir e orientá-lo caso necessário. Dona Carmen atendeu com voz doce, perguntando quem era. Gabriel identificou-se. Houve um silêncio. Depois a voz da senhora mudou completamente, ficou dura, agressiva. Seu canalha! Ainda tem coragem de me ligar? Onde está meu dinheiro? Gabriel fechou os olhos, respirou fundo e começou. Dona Carmen, eu liguei justamente para falar sobre isso. Não há desculpa para o que fiz. Enganei a senhora, roubei seu dinheiro, e não tenho justificativa que torne isso aceitável. O discurso que preparamos era honesto, direto. Nada de mentiras sobre problemas familiares ou promessas vazias. Gabriel confessou tudo, que o notebook nunca existiu, que foi um golpe, que ele estava passando por sérios problemas financeiros, mas que isso não justificava nada. Então apresentou a proposta. Ele devolveria o dinheiro com correção monetária, em parcelas mensais de R$ 500 durante 11 meses. Ela teria toda a documentação por escrito com assinatura reconhecida em cartório e poderia procurar a justiça a qualquer momento se ele falhasse com alguma parcela. Dona Carmen ficou em silêncio por longos segundos. Depois perguntou por que ela não deveria simplesmente ligar para a polícia naquele exato momento. Gabriel respondeu que ela tinha todo o direito de fazer isso,
que ele não estava ligando para evitar consequências legais, mas porque era a coisa certa a fazer. Disse que se ela decidisse denunciá-lo, ele não fugiria, enfrentaria as consequências. Mas, independentemente disso, seu dinheiro seria devolvido. A senhora começou a chorar do outro lado da linha. Disse que aqueles R$ 5.000 eram suas economias para consertar o telhado da casa antes da temporada de chuvas. Disse que tinha ficado semanas sem dormir direito, com vergonha de contar para a família que tinha caído num golpe. A dor na voz dela era palpável, real, sufocante. Gabriel também começou a chorar. Pediu perdão repetidas vezes. Disse que carregaria aquela culpa pelo resto da vida. Dona Carmen, após alguns minutos de choro, disse algo que me surpreendeu. Meu filho, eu poderia te denunciar. Poderia te fazer pagar com cadeia. Mas ouço em sua voz um arrependimento verdadeiro. Vou aceitar seu plano de pagamento, mas saiba que se você falhar com uma única parcela, aí sim, irei à polícia. Gabriel agradeceu profusamente. Anotou todos os dados bancários dela, confirmou o endereço para enviar o contrato. Quando desligou o telefone, ele estava visivelmente abalado. Fizemos mais 4 ligações naquela tarde. As reações variaram. Um senhor de 72 anos que tinha perdido R$ 8.000 xingou Gabriel durante 10 minutos, antes de aceitar ouvir a proposta. Uma mulher de 55 que tinha sido enganada em 7.500 recusou completamente qualquer acordo e disse que registraria boletim de ocorrência. Gabriel aceitou. Deu todas as suas informações para facilitar o processo. Um casal de aposentados que tinha perdido R$ 12.000 reagiu com mais compreensão. Disseram que tinham um neto da idade de Gabriel, que sabiam como a vida podia ser difícil para os jovens. Aceitaram o plano de pagamento e até desejaram sorte a ele na reconstrução de sua vida. Cada ligação era emocionalmente devastadora. Ver meu filho encarar as consequências de seus atos, ouvir a dor que causou, era simultaneamente doloroso e necessário. Quando terminamos as ligações daquele dia, Gabriel estava exausto. Ofereci-lhe jantar, mas ele recusou. Disse que não conseguiria comer. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Então ele falou: Pai, cada ligação dessas dói mais do que qualquer punição física poderia doer. Mas é a dor certa. A dor que me faz sentir humano novamente. Concordei com a cabeça. Transformação real nunca é confortável. Na terça-feira de manhã, Gabriel enfrentaria Marcela. Pedi que me ligasse depois não para supervisionar, mas para me certificar de que estava bem. Por volta das 10 da manhã, meu telefone tocou. Era ele, mas não estava sozinho. Ouvia gritos ao fundo, coisas sendo quebradas. Gabriel disse rapidamente: Pai, não deu certo. Ela está destruindo tudo. Chamou os amigos dela, preciso da sua ajuda. Peguei as chaves do carro imediatamente. Cheguei ao apartamento de Santo Amaro 20 minutos depois. O porteiro tentou me impedir. Disse que tinha ordens da moradora para não deixar ninguém subir. Identifiquei-me como o pai de Gabriel. Disse que havia uma emergência. O homem hesitou, mas acabou liberando. Subi correndo. Do corredor já ouvia os gritos. A porta do apartamento estava entreaberta. Entrei. A cena era caótica. Marcela estava no meio da sala, segurando o notebook de Gabriel acima da cabeça, ameaçando jogá-lo no chão. Ao redor dela, 3 amigas dela, todas com a mesma estética de influenciadoras digitais, faziam coro aos gritos. Gabriel estava encurralado perto da janela, tentando manter distância. Quando entrei, todas se viraram para mim. Marcela foi a primeira a falar. Sua voz era estridente, histérica. Olha quem chegou. O paizinho. Veio ensinar seu filho a ser frouxo igual a você? Veio aplaudir ele destruindo nosso relacionamento? Mantive a voz calma quando respondi que vim buscar meu filho e suas coisas. Marcela riu, uma risada sem humor. Suas coisas? Tudo aqui foi comprado com meu dinheiro. As roupas, os sapatos, até esse notebook. Ele não é nada sem mim. Gabriel começou a falar, mas eu o interrompi com um gesto de mão. Olhei diretamente para Marcela e disse: Mocinha, meu filho está terminando o relacionamento com você.
Pode ficar com tudo que está neste apartamento. Nenhum objeto material vale a saúde mental dele. Viemos apenas buscar os documentos e pertences pessoais dele. Em 30 minutos estaremos fora daqui. E você nunca mais precisará nos ver. Marcela jogou o notebook no chão com força. A tela estilhaçou. Seu frouxo, eu fiz tudo por você. Fiz você ser alguém. Você era um ninguém quando me conheceu, um analista medíocre com roupa de camelô. Eu te transformei, e agora vai me abandonar porque seu pai faliu, mandou? As amigas dela faziam coro. Isso mesmo, Marcela. Homem é tudo igual. Você merece coisa melhor. Gabriel, pela primeira vez desde que cheguei, falou. Sua voz estava firme. Marcela, você não me transformou. Você me destruiu. Me fez roubar, mentir. Me tornar um criminoso para bancar seu estilo de vida, mas acabou. Assumi meus erros e vou pagar por eles. Você deveria fazer o mesmo. Marcela avançou em direção a ele, o dedo em riste. Criminoso? Você está me chamando de criminosa? Eu não roubei ninguém. Não, Gabriel respondeu. Mas sabia de tudo. Escolhia as vítimas. Gastava o dinheiro sabendo de onde vinha. Você é tão culpada quanto eu. A expressão de Marcela mudou. O rosto vermelho de raiva ficou pálido. Ela percebeu que Gabriel tinha gravidade na voz, que não estava blefando. Ela olhou para as amigas, depois para mim, tentando entender a dinâmica que tinha mudado. Aproveitei o silêncio para falar diretamente com as amigas de Marcela. Mocinhas, sugiro que saiam daqui. O que vai acontecer nos próximos dias não é algo que vocês querem estar envolvidas. Uma delas, uma morena alta de cabelo liso, perguntou: que vai acontecer? Respondi calmamente. Meu filho está confessando os crimes que cometeu e devolvendo dinheiro roubado. A justiça pode se envolver. Se vocês sabiam de algo e não denunciaram, são cúmplices. Então sugo que pensem bem sobre ficarem aqui defendendo quem as colocou em risco. As três trocaram olhares nervosos. A morena puxou as outras duas pelo braço. Vamos, gente. Isso aqui tá muito pesado. Saíram apressadas. Marcela gritou atrás delas. Falsas, voltem aqui. Mas elas já estavam no corredor. A porta fechou, deixando apenas nós três no apartamento. Marcela então mudou de tática. As lágrimas começaram, dramáticas, exageradas. Gabriel, amor, não faz isso comigo. A gente pode recomeçar. Eu mudo, você muda, a gente esquece tudo isso e recomeça. Gabriel balançou a cabeça. Não, Marcela. Eu preciso reconstruir minha vida. Sozinho. Preciso aprender a ser quem realmente sou, sem tentar ser quem alguém quer que eu seja. Ele começou a recolher seus documentos que estavam numa gaveta. Peguei uma mala que vi encostada no armário e comecei a ajudá-lo. Marcela nos observava, alternando entre lágrimas e xingamentos. Ameaçou processar Gabriel. Ameaçou contar para todo mundo que ele era um golpista. Ameaçou destruir a reputação dele. Quando terminamos de recolher tudo que era realmente importante, Gabriel entregou a ela a chave do apartamento. Fique com tudo. Eu não quero nada disso. Só quero minha vida de volta. Saímos dali sob os gritos de Marcela prometendo vingança. No elevador, Gabriel encostou-se na parede e suspirou profundamente. Obrigado por ter vindo, pai. Não sei se conseguiria sozinho. Coloquei a mão em seu ombro. Você já conseguiu a parte mais difícil, que foi tomar a decisão. O resto é consequência. Colocamos as coisas de Gabriel no porta-malas do meu carro e fomos direto para o apartamento em Saúde. Era um prédio antigo, mas bem conservado. O apartamento ficava no 3º andar. Tinha um quarto pequeno, sala, cozinha americana e banheiro. Os móveis eram simples. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa de 2 portas, uma mesinha com 2 cadeiras, um sofá velho mas confortável. Para alguém que vinha de um apartamento luxuoso em Santo Amaro, podia parecer um rebaixamento enorme. Mas Gabriel olhou ao redor e disse: é perfeito, é honesto. Ajudei-o a organizar as coisas. Enquanto fazíamos isso, Gabriel recebeu várias mensagens de Marcela. Ameaças, xingamentos, tentativas de manipulação emocional. Sugeri que bloqueasse o número dela. Ele hesitou, mas acabou fazendo.
Precisa ser corte limpo, eu disse. Qualquer brecha que deixar, ela vai tentar voltar e te arrastar de novo. Gabriel concordou. Às 4 da tarde, fomos juntos à primeira sessão de terapia. A psicóloga, doutora Helena, era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos curtos, expressão serena. Expliquei brevemente a situação. Disse que Gabriel estava passando por um momento muito difícil e precisava de apoio profissional. Ela pediu para falar com ele a sós. Fiquei na sala de espera. A sessão durou 1 hora. Quando Gabriel saiu, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma leveza no rosto dele. No caminho de volta, ele contou que tinha chorado muito na sessão, que tinha despejado tudo o que estava guardado havia meses. Doutora Helena disse que ele estava no começo de um processo longo, mas que o simples fato de ter buscado ajuda já era meio caminho andado. Agendaram sessões semanais para as próximas terças-feiras às 4 da tarde. Gabriel parecia mais leve, como se um peso tivesse sido parcialmente removido dos ombros. Na quarta-feira começamos a parte mais difícil, procurar emprego. Gabriel tinha um bom currículo acadêmico, formação em administração pela FGV, mas tinha uma lacuna de 8 meses no histórico profissional. Como explicar isso nas entrevistas sem mentir? Decidimos ser honestos, mas estratégicos. Diríamos que ele passou por problemas pessoais sérios que precisou resolver e agora estava pronto para voltar ao mercado renovado. Passamos o dia atualizando o currículo dele, criando um perfil profissional no LinkedIn, cadastrando em sites de emprego. Gabriel também começou a fazer as ligações para mais vítimas. Cada uma era dolorosa, mas necessária. Algumas aceitavam o plano de pagamento, outras recusavam e ameaçavam com processos. Ele anotava tudo meticulosamente, mantendo um registro completo de cada interação. Na quinta-feira, Gabriel recebeu a primeira resposta de um processo seletivo. Era para uma vaga de assistente administrativo numa empresa de logística em Guarulhos. O salário era de R$ 2.400, menos da metade do que ganhava no emprego anterior. Mas ele ficou genuinamente animado. É um recomeço, pai. É a chance de fazer as coisas do jeito certo. A entrevista foi marcada para a segunda-feira seguinte. Durante o final de semana, ajudei Gabriel a se preparar para a entrevista. Fizemos simulações de perguntas e respostas, trabalhamos na postura corporal, na forma de falar. Gabriel estava nervoso, mas determinado. Disse algo que me encheu de orgulho. Pai, pela primeira vez vou a uma entrevista sendo eu mesmo, sem fingir ser alguém que não sou. Era exatamente a atitude que precisava ter. No sábado à noite, sentamos para fazer as contas. Com o empréstimo que eu faria, Gabriel conseguiria ressarcir imediatamente todas as vítimas que aceitassem receber o valor de volta. Já tínhamos conseguido acordo com 8 das 15 pessoas da lista. 3 tinham recusado e ameaçado com ações legais. 4 ainda faltavam contatar. O plano era terminar todas as ligações até o final da semana seguinte. Calculamos também quanto Gabriel precisaria para viver mensalmente. Aluguel simbólico do apartamento, R$ 300. Contas de água, luz, internet, R$ 200. Alimentação, R$ 400. Transporte, R$ 200. Terapia, R$ 200. Total de necessidades básicas, R$ 1.300. Se conseguisse o emprego que pagava R$ 2.400, sobraria R$ 1.100 para pagamento das dívidas e pequenas emergências. Era apertado, mas viável. Era a vida real de quem recomeça. Segunda-feira chegou. Gabriel acordou às 5 da manhã, nervoso. Passou 1 hora escolhendo roupa para a entrevista. Decidiu por calça jeans escura, camisa social branca simples, sapato preto que eu tinha emprestado. Nada de marcas, nada de extravagância. Tomamos café juntos no meu apartamento. Ele quase não comeu, o estômago embrulhado de ansiedade. Às 7 horas saiu para pegar o metrô até Guarulhos. Passei a manhã inteira ansioso como se fosse minha própria entrevista. Por volta do meio-dia, Gabriel me ligou. Tinha conseguido. A entrevista tinha sido bem. Ele tinha sido honesto sobre a lacuna no currículo,
Falou sobre crescimento pessoal e recomeços. O gerente de recursos humanos tinha se identificado com a história. Disse que todos merecem segundas chances. O salário era exatamente o que esperávamos. R$ 2.400. Começaria na segunda-feira seguinte. Comemoramos com um almoço simples, num restaurante Aquilo, perto do meu apartamento. Gabriel estava radiante, com um brilho nos olhos que não via havia anos. Ele falava animadamente sobre as funções que exerceria, sobre como ia se dedicar, mostrar que merecia aquela oportunidade. Ver meu filho assim, humilde, grato por uma oportunidade que antes consideraria abaixo dele, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Na terça-feira, continuamos com as ligações para as vítimas. Desta vez, era o turno das perdas maiores. O primeiro foi seu Geraldo, 70 anos, que tinha perdido R$ 22.000. Era o valor mais alto da lista. Gabriel estava visivelmente tenso ao discar. Seu Geraldo atendeu com voz firme. Quando Gabriel se identificou, houve um silêncio pesado. Então o senhor falou, sua voz controlada, mas cheia de mágoa. Você tem ideia do que fez comigo, garoto? Gabriel, com a voz embargada, pediu que ele ouvisse o que tinha a dizer. Começou a explicação. Confessou tudo, sem omitir nenhum detalhe. Seu Geraldo o interrompeu. Você roubou as economias da minha vida inteira. Aquele dinheiro era para reformar a casa, colocar um banheiro adequado para minha esposa que tem problema de mobilidade. Você sabe como é a dor de ver a mulher que você ama há 45 anos sofrendo porque não consegue usar o banheiro direito? As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Gabriel. Ele pediu perdão. Disse que não tinha palavras para expressar o tamanho do arrependimento. Apresentou a proposta. Devolução imediata e integral de R$ 22.000 com correção monetária, totalizando R$ 23.800. Poderia depositar ainda naquela semana. Seu Geraldo ficou em silêncio por longos segundos. De onde vai tirar esse dinheiro? Roubando outra pessoa? Gabriel explicou que o pai tinha concordado em emprestar, que ele pagaria com o trabalho honesto pelos próximos anos. Seu Geraldo quis falar comigo. Gabriel passou o telefone. Identifiquei-me, confirmei que emprestaria o dinheiro ao meu filho sob condições rigorosas. Seu Geraldo me fez várias perguntas sobre como eu garantiria que Gabriel não estava apenas tentando evitar a polícia. Fui honesto. Disse que não podia garantir nada, mas que via genuíno arrependimento em meu filho. Seu Geraldo suspirou fundo. Seu filho me causou muito sofrimento, mas ouço sinceridade em vocês dois. Vou aceitar o dinheiro, mas com uma condição. Além do valor, quero que seu filho venha aqui pessoalmente pedir desculpas à minha esposa. Ela chorou durante uma semana quando descobrimos o golpe. Ela precisa ver o rosto de quem fez isso e ouvir um pedido de desculpas verdadeiro. Gabriel aceitou imediatamente. Marcamos para quinta-feira à tarde. Fizemos mais 3 ligações naquele dia. Uma foi para uma senhora que aceitou o ressarcimento sem muita conversa, apenas aliviada de receber o dinheiro de volta. Outra foi para um homem que, mesmo com a oferta de devolução total, disse que registraria boletim de ocorrência porque bandido tem que pagar pelo que faz. Gabriel aceitou, anotou todos os detalhes. A terceira foi a mais surpreendente. Um senhor de 65 anos que tinha perdido R$ 9.000 recusou o dinheiro de volta. Guarda esse dinheiro, garoto, ele disse. Usa para reconstruir sua vida direito. O que você fez foi errado, muito errado. Mas se está querendo consertar, então usa os recursos para isso. Eu me viro. Gabriel insistiu. Disse que faria questão de devolver. O senhor foi firme. Não quero. Se aceitar, vai sentir que pagou e a culpa some. Deixa ela ficar. Ela vai te manter no caminho certo. Foi uma lição de humanidade que nenhum de nós esperava. Na quarta-feira, fomos ao banco para formalizar o empréstimo. Transferi R$ 150.000 da minha conta para uma conta nova que abrimos em nome do Gabriel. Ele assinou o contrato que preparei. Reconhecemos firma em cartório. Estava tudo legal, documentado. Aquele dinheiro seria usado exclusivamente para ressarcir as vítimas. Qualquer centavo que sobrasse seria devolvido para mim imediatamente.
Passamos o resto do dia fazendo os depósitos. A cada transferência, Gabriel confirmava com a vítima o recebimento, pedia desculpas novamente, agradecia pela compreensão ou respeitava a decisão de prosseguir legalmente. Era um processo exaustivo emocional e mentalmente. Quando terminamos, já era noite. Gabriel estava esgotado, mas havia uma satisfação visível nele. Pai, cada depósito desses é como tirar um tijolo das minhas costas. Quinta-feira chegou. Era o dia da visita a seu Geraldo e Dona Marta, sua esposa. Gabriel estava extremamente nervoso. Revisamos várias vezes o que ele diria, mas no final concordamos que teria que ser genuíno, do coração, não algo decorado. Pegamos o carro e fomos até a casa deles em São Miguel Paulista. Era uma casa simples, portão de ferro, pintura descascada, mas bem cuidada. Um cachorro vira-lata latiu quando tocamos a campainha. Seu Geraldo abriu o portão. Era um homem alto, forte para a idade, cabelos completamente brancos, rosto marcado pelo sol. Nos encarou sério, medindo Gabriel dos pés à cabeça. É você? Gabriel assentiu. Sou eu, senhor. Seu Geraldo nos levou para dentro. A sala era pequena, móveis antigos, mas bem conservados. Dona Marta estava sentada numa cadeira de rodas perto da janela. Era uma senhora pequena, franzina, cabelos grisalhos presos num coque. Gabriel se aproximou dela, ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos dela. Começou a falar. Pediu desculpas com palavras que saíam do fundo da alma. Explicou que não havia justificativa, que tinha tomado dela algo precioso, não apenas pelo valor monetário, mas pela dignidade, pela confiança. Dona Marta o ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Quando Gabriel terminou, ela levantou uma mão trêmula e tocou o rosto dele. Meu filho, ela disse com voz suave, vi muita maldade na minha vida, mas também sei reconhecer arrependimento verdadeiro quando vejo. Você errou feio, mas está tentando consertar. Isso conta, não para tirar a culpa, mas para mostrar que ainda há humanidade em você. Gabriel desabou em choro ali, ajoelhado aos pés daquela senhora. Ela passou a mão em seus cabelos, consolando-o como uma avó faz com um neto. Foi um momento de redenção poderoso, transformador. Ficamos na casa de seu Geraldo e Dona Marta por cerca de 1 hora. Eles contaram histórias de suas vidas, de como tinham trabalhado duro a vida inteira. Seu Geraldo tinha sido pedreiro, Dona Marta costureira. Juntaram cada centavo daqueles 22 mil reais ao longo de décadas. O plano era reformar o banheiro da casa para adequá-lo às necessidades dela, que tinha artrose severa e dificuldade de movimentação. Gabriel ouviu tudo em silêncio, absorvendo o peso real de suas ações. Não eram apenas números numa tela, era o suor, o sacrifício, os sonhos de pessoas reais. Antes de irmos embora, Gabriel fez uma promessa. Além de devolver o dinheiro, ele mesmo faria a reforma do banheiro. Usaria seu conhecimento de administração para contratar bons profissionais, orçar material, supervisionar tudo sem custo para eles. Era a forma dele de fazer algo além do ressarcimento financeiro. Seu Geraldo ficou surpreso, desconfiado inicialmente. Mas Gabriel insistiu. Disse que começaria o novo emprego na segunda-feira, mas nos finais de semana e após o expediente estaria disponível. Não era caridade, era responsabilidade. Seu Geraldo, após olhar para a esposa que assentiu suavemente, aceitou. Mas se sumir ou fizer corpo mole, aí sim vou direto na polícia. Gabriel concordou. Saímos dali com sentimentos misturados. Havia tristeza pelo mal causado, mas também esperança pela possibilidade de reparação real. No carro, Gabriel estava em silêncio, processando tudo. Quando paramos num sinal vermelho, ele falou: Pai, hoje entendi de verdade o que fiz. Não quando contei o dinheiro dos golpes, não quando vi os números numa planilha, mas quando olhei nos olhos daquela senhora e vi a dor que causei. O final de semana foi dedicado a organizar os últimos detalhes antes de Gabriel começar o novo emprego. Compramos roupas adequadas em lojas simples do Brás. 3 calças sociais, 5 camisas, 2 pares de sapato. Nada de marca, nada de ostentação. Roupa de trabalhador honesto.
Gabriel experimentava cada peça com um sorriso no rosto, como se fossem as melhores roupas do mundo. No domingo, fizemos a última ligação da lista de vítimas. Era para uma mulher de 48 anos que tinha perdido R$11.000. Ela atendeu desconfiada. Gabriel fez sua explicação já praticamente decorada de tanto repetir. A mulher o ouviu em silêncio e então disse algo inesperado. Sei quem você é. Minha cunhada é amiga da Marcela. Ela me contou que você terminou com ela, que está tentando consertar as coisas. Gabriel confirmou. A mulher continuou. Olha, vou ser sincera. Quero meu dinheiro de volta, mas também quero te dar um conselho. Aquela Marcela, ela faz isso com todo namorado. Endivida o cara. Depois pula fora quando a conta chega. Você foi só mais um. Tem 2 outros que conheço que passaram pela mesma coisa. Um acabou com o nome sujo no Serasa, outro tentou suicídio. Pelo menos você está saindo antes de virar uma dessas estatísticas. Aquela informação foi um soco no estômago de Gabriel. Ele tinha sido apenas mais uma vítima no padrão dela, mas ao mesmo tempo trouxe um alívio estranho. A confirmação de que terminar tinha sido a decisão certa. Acertamos os detalhes do pagamento com a mulher, mais uma vítima sendo ressarcida. Das 15 originais, conseguimos acordos com 12. 3 seguiriam com processos criminais. Gabriel estava preparado para enfrentar as consequências. Segunda-feira, 5:30 da manhã. Acordei e fui até o apartamento de Gabriel. Ele já estava pronto, nervoso, mas animado. Tomamos café juntos. Ele sairia dali às 6:15 para pegar metrô e ônibus até Guarulhos. Chegaria com meia hora de antecedência, como todo bom funcionário deve fazer no primeiro dia. Antes de sair, me abraçou forte. Obrigado por não ter desistido de mim, pai. Por ter me deixado cair, mas ter estado ali para me ensinar a levantar. O dia passou devagar para mim. Fiquei ansioso, como se fosse eu começando um emprego novo. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de Gabriel. Primeiro dia indo bem. Pessoal receptivo. Trabalho simples, mas honesto. Estou feliz, pai. Sorri olhando para a tela do celular. Aquela mensagem valia mais que qualquer relatório financeiro dos meus investimentos. Gabriel chegou em casa às 7 da noite, cansado, mas satisfeito. Contou sobre o dia, sobre os colegas de trabalho, sobre as funções que aprendeu. Disse que o chefe tinha elogiado sua proatividade, que já tinha sido convidado para um happy hour com a equipe na sexta-feira. Adverti que precisava ter cuidado com gastos desnecessários. Ele riu. Pai, aprendi a lição. Se forem, vou pedir uma água. Socializar não precisa custar caro. Durante aquela primeira semana de trabalho, Gabriel chegava cansado todas as noites, mas com um cansaço bom, de quem trabalhou honestamente. Fazíamos questão de jantar juntos pelo menos 3 vezes na semana. Eu cozinhava, ele ajudava, conversávamos sobre o dia, sobre planos futuros. Era uma rotina simples, mas cheia de significado. Estávamos reconstruindo nossa relação do zero, mas numa fundação sólida desta vez. Na sexta-feira à noite, Gabriel recebeu seu primeiro pagamento. Não era o dia oficial do salário, mas a empresa pagava adiantamento na primeira semana. R$1.000. Ele ficou olhando para o comprovante no celular com lágrimas nos olhos. É o primeiro dinheiro honesto que ganho em mais de um ano, pai. Comemoramos com uma pizza simples, daquelas de R$25 da pizzaria da esquina. Mas para nós, era um banquete. Durante o final de semana, começamos o projeto do banheiro de seu Geraldo e Dona Marta. Gabriel tinha passado as noites estudando sobre acessibilidade, consultando profissionais, fazendo orçamentos. Conseguiu um bom preço com uma equipe de obra que eu conhecia dos meus tempos de engenharia. O valor total ficaria em cerca de R$15.000. Gabriel pagaria em parcelas com uma parte do seu salário, destinando R$400 mensais durante 3 anos. Fomos até a casa deles apresentar o projeto. Gabriel tinha feito um caderno com desenhos, especificações, fotos de referência. Mostrou tudo para seu Geraldo e Dona Marta. O banheiro teria barras de apoio, box mais amplo, vaso sanitário elevado, piso antiderrapante. Tudo pensado para a mobilidade reduzida dela. Dona Marta chorou vendo os desenhos.
Há 15 anos sonho com um banheiro assim. A obra começaria na segunda-feira seguinte. Gabriel seria o supervisor, visitando o local todos os dias após o trabalho para acompanhar o andamento. Aquilo se tornou seu projeto pessoal de redenção. Não era apenas reformar um banheiro, era reformar a si mesmo. Tijolo por tijolo, como ele mesmo disse. As semanas foram passando. Gabriel se destacava no trabalho, chegou a receber elogios formais do gerente. A reforma do banheiro avançava bem, supervisionada com zelo por ele. As sessões de terapia continuavam todas as terças-feiras, trabalhando traumas, padrões de comportamento, reconstrução de autoestima saudável. Os pagamentos das dívidas aconteciam religiosamente todo dia 5 de cada mês. 1 mês e meio após começar o emprego, Gabriel recebeu uma notificação judicial. Era um dos processos criminais que esperávamos. Uma das vítimas que tinha recusado acordo havia registrado boletim de ocorrência. Gabriel teria que prestar depoimento na delegacia. Ele ficou assustado, mas eu o lembrei. Você sabia que isso poderia acontecer. É parte das consequências. Vá lá, seja honesto, aceite o que vier. Foi o que ele fez. No dia marcado, fomos juntos à delegacia. Gabriel prestou depoimento detalhado, confessou tudo, apresentou documentos provando que já tinha ressarcido a maioria das vítimas e estava pagando aquela específica em parcelas. O delegado o ouviu com atenção, anotou tudo. No final disse: "Rapaz, você cometeu um crime grave, mas o fato de estar tentando consertar pesa a seu favor. Vou encaminhar o inquérito ao Ministério Público, recomendando transação penal, já que é réu primário e está reparando o dano." Aquilo significava que provavelmente Gabriel não pegaria prisão, mas teria que cumprir medidas alternativas: serviços comunitários, multa, comparecimento mensal em juízo. Gabriel aceitou tudo de bom grado. Prefiro 1000 vezes cumprir pena alternativa com dignidade do que viver livre, mas com a consciência suja. Saímos da delegacia com um peso menor nos ombros. 2 meses após começar o emprego, a reforma do banheiro de seu Geraldo e Dona Marta foi concluída. Fomos lá numa manhã de sábado para a entrega oficial. Dona Marta, que tinha visto apenas fotos durante o processo, foi levada ao banheiro novo por seu Geraldo. Quando ela viu o resultado final, desabou em lágrimas. Era exatamente como ela tinha sonhado. As barras de apoio estrategicamente posicionadas, o box amplo com banco embutido, o vaso sanitário na altura perfeita. Ela testou tudo, usando as barras para se movimentar com segurança pela primeira vez em anos. "Vai mudar minha vida", ela repetia. "Vai mudar minha vida." Seu Geraldo também estava emocionado, abraçou Gabriel forte. "Você fez mais do que tinha obrigação." Mostrou que realmente mudou. Gabriel, com lágrimas nos olhos, disse: "O senhor e Dona Marta me deram algo mais valioso que qualquer dinheiro. Me deram a chance de provar que posso ser melhor." Aquele dia marcou uma virada definitiva em Gabriel. Ele tinha provado para si mesmo que conseguia fazer algo bom, algo significativo, usando suas próprias mãos e esforço. A reforma daquele banheiro se tornou símbolo de sua própria reforma interior. Comemoramos com um churrasco simples no quintal deles. Conversamos, rimos, compartilhamos histórias. Era família, não de sangue, mas de experiências compartilhadas e perdão conquistado. No 3º mês de trabalho, Gabriel recebeu uma proposta inesperada. O gerente o chamou na sala e ofereceu uma promoção para analista júnior. O salário subiria para R$ 3.200. Gabriel ficou radiante. Ligou para mim assim que saiu da reunião. "Pai, consegui uma promoção. Ganhei por mérito, por trabalho honesto. Nunca senti uma alegria assim por ganhar dinheiro." Com o aumento de salário, Gabriel pôde acelerar os pagamentos das dívidas. Destinava agora R$ 1.500 mensais para ressarcimentos e pagamento do empréstimo que fiz a ele. Pelos cálculos, quitaria tudo em aproximadamente 8 anos, ao invés dos 12 inicialmente projetados. Mas não era apenas sobre dinheiro. Gabriel tinha mudado fundamentalmente. Tinha aprendido o valor real das coisas, a diferença entre preço e valor.
4 meses após o recomeço, recebemos notícias sobre os processos judiciais. 2 foram arquivados porque as vítimas ficaram satisfeitas com o ressarcimento e retiraram as queixas. 1 seguiu adiante, mas o Ministério Público ofereceu transação penal como o delegado tinha sugerido. Prestação de serviços comunitários por 1 ano, comparecimento mensal em juízo e multa de R$ 5.000. Gabriel aceitou prontamente. Os serviços comunitários começariam no mês seguinte. Ele seria alocado num abrigo para idosos, ajudando nas atividades diárias, conversando com os residentes, organizando eventos. Quando soube, Gabriel sorriu. É perfeito, pai. Vou trabalhar com pessoas da idade das minhas vítimas. Vai ser um lembrete constante de nunca esquecer o que fiz. Ele encarava cada consequência não como punição, mas como parte do processo de cura. Durante esses meses, minha relação com Gabriel se transformou completamente. Voltamos a ter aquela conexão de pai e filho que tinha se perdido. Mas era diferente agora. Não era mais a relação de um pai protegendo um filho criança. Era de um homem respeitando outro homem, reconhecendo suas falhas, mas admirando sua força para superá-las. Certa noite, cerca de 5 meses após aquele domingo em que encontrei os documentos na cozinha, Gabriel veio jantar no meu apartamento. Fizemos lasanha, a receita de Clara que ele adorava. Durante o jantar, Gabriel ficou quieto, pensativo. Perguntei se estava tudo bem. Ele colocou o garfo no prato e me olhou sério. Pai, preciso te falar uma coisa. Estive pensando muito. Sobre minha mãe, sobre o que ela queria para mim. E entendi tudo. Se você tivesse me contado sobre o dinheiro antes, se tivesse me dado tudo de mão beijada, eu teria virado um monstro pior do que era. Teria achado que merecia aquilo tudo sem trabalhar. Marcela teria me sugado até o fim e eu teria deixado porque acharia que o dinheiro era infinito. Continuou. Você me deixou cair. Me deixou chegar no fundo do poço. E isso doeu. Doeu muito. Teve momentos que te odiei por não me ajudar quando pedi. Mas agora entendo que você estava me ajudando da única forma que realmente importa. Deixando eu aprender com minhas próprias dores. Deixando eu crescer de verdade. Senti um nó na garganta. Tinha guardado aquele segredo por tanto tempo. Carregado o peso de decisões difíceis. Questionado-me inúmeras vezes se estava fazendo a coisa certa. Ouvir aquelas palavras de Gabriel foi como receber a absolvição. Seu mãe era sábia, respondi. Ela sabia que homem não se faz com dinheiro, se faz com caráter. E caráter se forja na dificuldade. Gabriel levantou-se, veio até onde eu estava sentado e me abraçou. Ficamos assim por longos minutos, pai e filho, unidos não por laços de sangue apenas, mas por laços de respeito mútuo e amor genuíno. Obrigado, pai, por tudo. Por não ter desistido de mim mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo. 6 meses após o recomeço de Gabriel, aconteceu algo inesperado. Ele recebeu uma mensagem de Marcela. Ela dizia que precisava falar com ele urgentemente, que era sobre algo importante. Gabriel, já muito mais maduro e centrado, me mostrou a mensagem antes de responder. Discutimos se deveria atender ao pedido dela. Concluímos que sim, mas em local público e com horário limitado. Eles se encontraram num café próximo ao trabalho de Gabriel, no horário de almoço dele. Ele chegou lá, preparado mentalmente, fortalecido pelas sessões de terapia. Marcela estava diferente. Sem a maquiagem exagerada, roupas simples, cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia menor, menos intimidadora. Começou dizendo que tinha pensado muito nos últimos meses, que tinha percebido seus erros. Gabriel a ouviu em silêncio. Ela continuou dizendo que tinha perdido vários seguidores depois que alguns conhecidos espalharam que ela estava envolvida nos golpes. Marcas tinham cancelado parcerias. Estava tendo que trabalhar num emprego normal, vendedora numa loja de roupas para pagar as contas. Pela primeira vez na vida estava enfrentando a realidade financeira sem poder ostentar. Então veio o que ela realmente queria. Pediu para voltarem. Disse que tinha mudado, que agora entendia o valor das coisas simples, que poderiam recomeçar juntos,
mais maduros. Gabriel olhou para ela e viu não a mulher que o tinha fascinado no passado, mas alguém que ainda estava aprendendo lições que ele já tinha absorvido. Respondeu com gentileza, mas firmeza. Marcela, espero sinceramente que você encontre seu caminho. Mas não é comigo. Eu mudei, e parte dessa mudança é entender que voltando para você seria voltar para padrões que quase me destruíram. Marcela tentou argumentar. Usou várias das velhas táticas de manipulação emocional. Mas Gabriel permaneceu firme. Desejou sorte a ela e se levantou para ir embora. Ela o segurou pelo braço. Você vai se arrepender. Vai ver que não encontra ninguém como eu. Gabriel sorriu. Um sorriso triste, mas sábio. Tomara que não encontre mesmo. Preciso de alguém completamente diferente de você. Alguém que me faça querer ser melhor. Não alguém que me faça mentir para impressionar. Aquele encontro foi libertador para Gabriel. Ele tinha enfrentado a fonte de tantos de seus problemas e saído vitorioso. Não com raiva ou amargura, mas com maturidade e clareza. Quando me contou sobre o encontro, estava em paz. Olhei para ela e não senti nada, pai. Nem raiva, nem mágoa, nem atração. Só indiferença. E isso mostrou que realmente superei aquilo tudo. Os meses continuaram passando. Gabriel se destacava cada vez mais no trabalho. 8 meses após começar, recebeu outra promoção, agora para analista pleno, com salário de R$ 4.100. Estava pagando as dívidas mais rápido que o previsto, vivendo com disciplina financeira, economizando até para começar a fazer um pé de meia próprio. Socialmente também estava se reconstruindo. Fez amigos no trabalho, pessoas com valores parecidos com os seus novos valores. Começou a frequentar um grupo de voluntários que visitavam asilos aos sábados. Conheceu uma moça lá, Juliana, enfermeira, simples, trabalhadora. Começaram a conversar, a se conhecer. Gabriel me falou dela com um brilho diferente nos olhos. Não era a obsessão doentia que tinha por Marcela. Era interesse genuíno por conhecer outra pessoa. 1 ano após aquele domingo fatídico na cozinha, organizei um jantar especial. Convidei Gabriel, seu Geraldo e Dona Marta, doutora Helena, e alguns amigos meus de longa data. Queria comemorar a transformação do meu filho, mostrar a ele que tinha uma comunidade de apoio, pessoas que se importavam de verdade. Cozinhei a famosa moqueca de Clara, fiz a torta de limão que Gabriel adorava. Durante o jantar, pedi a atenção de todos. Levantei meu copo de suco de uva e fiz um brinde. Há 1 ano, meu filho estava perdido. Tinha tomado decisões terríveis, ferido pessoas, destruído a si mesmo. Eu poderia ter simplesmente resolvido tudo com dinheiro. Poderia ter escondido os problemas sob o tapete, mas não seria um recomeço verdadeiro. Seria apenas empurrar a lama para debaixo do carpete. Continuei. Hoje, 1 ano depois, olho para o homem que meu filho se tornou e sinto um orgulho que nunca senti antes. Não orgulho dos diplomas ou dos salários, orgulho do caráter, do homem que enfrenta suas consequências, que trabalha honestamente, que devolve cada centavo roubado, que dedica finais de semana para ajudar idosos. Esse é o filho que eu e Clara sonhamos criar. Demorou mais do que esperávamos. O caminho foi doloroso, mas valeu cada lágrima. Gabriel estava emocionado. Levantou-se e falou: Pai, há 1 ano você me viu no meu pior momento. Poderia ter me denunciado, poderia ter desistido de mim. Mas você fez algo mais difícil. Me amou do jeito duro, do jeito que dói, mas cura. Hoje sou grato por cada não que recebi de você, por cada vez que me deixou enfrentar minhas próprias batalhas. Aprendi que homem de verdade não é aquele que nunca cai. É aquele que cai, suja o rosto de barro, mas levanta e limpa a sujeira com as próprias mãos. Que foi uma noite de celebração verdadeira. Não estávamos celebrando riqueza ou sucesso material. Estávamos celebrando redenção, crescimento, humanidade. Seu Geraldo contou histórias de sua vida. Dona Marta mostrou fotos do banheiro reformado que tinha mudado tanto sua rotina. Doutora Helena falou sobre como é raro ver transformações tão genuínas em terapia.
Todos ali eram testemunhas de um milagre moderno, um homem que tinha escolhido mudar de verdade. Hoje, enquanto escrevo esta história, já se passaram 18 meses desde aquele domingo. Gabriel continua trabalhando, já é coordenador na empresa. Terminou de pagar todas as vítimas, está quitando o empréstimo que fiz a ele em dia. Namora sério a Juliana, uma mulher que o aceita com todo o seu passado e admira o homem que ele é no presente. Completa o último mês de serviços comunitários na próxima semana. Quanto a mim, decidi finalmente fazer algo que Clara me pediu anos atrás. Comecei a usar parte do patrimônio que construí para projetos sociais. Financio reformas de casas de idosos carentes. Ajudo jovens com potencial, mas sem recursos, a fazerem faculdade. Invisto em pequenos negócios de pessoas honestas que só precisam de uma oportunidade. O dinheiro que guardei por tanto tempo está agora cumprindo seu propósito real: fazer diferença na vida de pessoas. Gabriel me perguntou recentemente se eu revelaria a ele todos os detalhes do patrimônio quando ele completasse a quitação de todas as dívidas. Respondi que sim, que naquele momento ele estaria pronto não apenas para saber, mas para eventualmente ajudar a administrar e dar continuidade aos projetos sociais. Mas deixei claro: nada será herança fácil. Ele trabalhará ao meu lado, aprenderá cada aspecto, ganhará cada responsabilidade através de mérito. Esta história não tem um final fechado porque a vida continua. Gabriel ainda enfrenta desafios, ainda tem dias difíceis, ainda carrega cicatrizes de suas escolhas passadas. Mas são cicatrizes de batalhas enfrentadas, não feridas abertas supuradas de problemas evitados. Ele é hoje um homem no verdadeiro sentido da palavra, alguém que assume responsabilidade, que enfrenta consequências, que aprende com erros e cresce com acertos. Se você está lendo esta história e se identifica por estar passando por algo parecido, seja como pai ou como filho, deixo algumas lições que aprendi. Amor verdadeiro às vezes precisa ser duro. Resolver problemas dos outros, sem deixar que aprendam, pode ser crueldade disfarçada de bondade. Dinheiro é ferramenta, não solução. Caráter não se compra, se constrói tijolo por tijolo, dia após dia. E nunca é tarde para recomeçar, desde que o recomeço seja genuíno. Então, o que você faria no meu lugar? Teria revelado o dinheiro antes? Teria deixado seu filho enfrentar as consequências sozinho? Escreva nos comentários. Sua perspectiva importa e pode ajudar outros que enfrentam dilemas parecidos. Se esta história tocou você de alguma forma, peço que compartilhe com alguém que possa precisar ouvi-la. Às vezes, a história de outra pessoa é o espelho que precisamos para entender nossa própria jornada. E lembre-se, entrar na cozinha do meu filho e descobrir aqueles documentos foi o pior e o melhor momento da minha vida. Pior porque mostrou até onde ele tinha caído. Melhor porque foi o catalisador que iniciou sua verdadeira transformação. Às vezes, as piores descobertas são o começo dos melhores recomeços.